Olá, turminha! Tudo bem com todos? Vamos a mais uma aula de matemática com o segundo M6. Quem está falando aqui é a professora Carla. Um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e vamos dar continuidade à nossa aula. O tema ainda é matrizes e a habilidade que nós vamos ver hoje é saber resolver e discutir sistemas de equações lineares pelo método de escalonamento de matrizes. A começar, nós vamos aprender a calcular o determinante de uma matriz. Então, aqui eu começo com vocês com uma matriz de ordem 1. O que é uma matriz de ordem 1? É uma matriz que vai possuir uma linha e uma coluna, como exemplo aqui abaixo. Para eu poder calcular o determinante dessa matriz, se ela for de ordem 1, o determinante dela vai ser o próprio resultado do elemento dessa matriz. Então, se eu só tenho um elemento, o determinante dessa matriz A vai ser esse próprio elemento. Mas vamos ver agora como que é o determinante de uma matriz de ordem 2. Se a matriz é de ordem 2, ela vai possuir duas linhas e duas colunas. Então, o seu determinante é calculado da seguinte maneira. Eu multiplico a diagonal principal, os elementos da diagonal principal, multiplico os elementos da diagonal secundária e faço um menos o outro, subtrai um do outro. Exemplos. Eu tenho aqui uma matriz M e quero calcular o determinante dessa matriz M. Então, o determinante do M vai ser dado por multiplica essa diagonal principal. 1 vezes 5 vai dar 5. Multiplica os elementos da diagonal secundária. 3 vezes 2, 3 vezes 2 vai dar 6. E faço um resultado menos o outro. E ficou 5 menos 6. Lembrando a regrinha do eu devo, eu tenho. Eu tenho 5, eu devo 6, eu vou dever 1. Vejamos mais exemplos. Então, aqui eu tenho um novo exemplo. Tem a determinante M aqui. Eu tenho a matriz M também. Quero calcular o determinante de M. E aqui eu já mudei o valor dos elementos. Então, vou fazer 2 vezes 5, 10. Registro aqui. 3 vezes 4, 12. Registro aqui. E faço um valor menos o outro. Eu tenho 10, eu devo 12. Eu vou ficar devendo 2. Esse é o determinante de M. Tenho mais dois exemplos aqui. Uma matriz M e uma matriz N. Quero calcular o determinante de M. Multiplico os elementos da diagonal principal. 2 vezes 1, 2. Registro aqui. 3 vezes 5, 15. Registro aqui. E faço um menos o outro. 2 menos 15, eu tenho 2. Eu devo 15, vou dever 13. Determinante da matriz N. Multiplicando a diagonal principal. 5 vezes 4, 20. Olha o sinal. Menos com mais dá menos. Dá menos 20. Multiplicando os elementos da diagonal secundária. 0 vezes menos 1. Lembrando que qualquer coisa vezes 0 é 0. Eu não precisaria anotar. Eu devo 20 e não tenho nada, não preciso anotar o 0. Vou ficar só devendo esse 20. Mas vejamos agora como é o determinante de uma matriz de ordem 3. O que é uma matriz de ordem 3? Então, é aquela matriz que vai possuir 3 linhas e 3 colunas. Então, eu tenho aqui uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. A regra dela é bem diferente do determinante de ordem 2. Eu não vou multiplicar a diagonal principal e a diagonal secundária. A regra é a seguinte. Eu repito as duas primeiras colunas. Então, eu tenho aqui a minha matriz. Aqui são vários elementos quaisquer. Eu repito a primeira coluna aqui. Repito a segunda coluna aqui. E aí, nós vamos multiplicar em diagonais. Só que agora nós teremos 3 diagonais indo e 3 diagonais voltando. Toda diagonal que estiver indo, ela vai manter o seu sinal. Toda diagonal que estiver voltando, no resultado, depois da multiplicação, a gente inverte o sinal. Aqui está a explicação dessa multiplicação genérica, mas vamos ver através de exemplos. Então, eu tenho aqui uma matriz A qualquer, com seus elementos, e eu quero calcular o determinante dessa matriz A. Esse sistema de cálculo é chamado de regra de Sarrus. Sarrus foi um matemático que criou esse sistema de resolução
para matrizes quadradas de ordem 3, ok? Então, aqui eu tenho a coluna 1, 2, 2, 3, 5, 1, 0, 1, 3. Eu registrei ela aqui. Sarros diz o seguinte, eu tenho que repetir as duas primeiras colunas ao lado. Então, eu repeti essa coluna aqui e repeti essa coluna aqui. Depois que você repetiu as duas primeiras colunas, você vai começar a multiplicação em diagonal. Então, eu marco a primeira diagonal, 1 vezes 5 vezes 3. 1 vezes 5 vezes 3 dá 15. Tá todo mundo positivo? Positivo mesmo. A próxima diagonal, 3 vezes 1 vezes 2. 3 vezes 1 vezes 2 dá 6. Tá todo mundo positivo? 6 positivo mesmo. A próxima diagonal, 0 vezes 2 vezes 1. Lembrando que qualquer coisa vezes 0 é 0. Anotei o 0 aqui. Se não quiser, não precisa nem anotar o 0 aqui, que ele não vai fazer diferença nenhuma. Eu já fiz as minhas 3 diagonais indo. Agora eu vou ter 3 diagonais voltando a partir desse primeiro elemento. E vai ficar assim. 3 vezes 2 vezes 3. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 3, 18. O resultado deu 18 positivo. Se eu volto, eu registro ele com o sinal invertido. Vou registrar 18 negativo. A próxima, 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1. Tá todo mundo positivo? O resultado é positivo. Porém, se eu estou voltando, eu vou registrá-lo negativo. Registrei o menos 1. E depois 0 vezes 5 vezes 2. Lembrando que qualquer coisa vezes 0 é 0, eu nem precisaria anotar esse 0 aqui. O que eu faço agora? Eu junto quem é positivo com quem é positivo e junto quem é negativo com quem é negativo e faço o cálculo final. Ou eu posso ir direto, como aqui, por exemplo, 15 mais 6, 21. 21 menos 18 é 3. 3 menos 1, 2. Então, o determinante da matriz A, ele vale 2. Tem um novo exemplo aqui. Então, aqui foi dado uma matriz qualquer. A regra é a seguinte, segundo os sarros, eu repito as duas primeiras colunas. Eu tenho que ter as 5 colunas aqui. E aí, eu começo a multiplicação. 1 vezes 4 vezes 1 dá 4. Olha o sinal. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Registra aqui o menos 4. Depois, 3 vezes 1 vezes 4. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Registrei o 12 aqui. Olha o sinal. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Registrei aqui. 5 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 2 é 10. Vezes 1, 10. Tá todo mundo positivo? É positivo mesmo. Agora as 3 diagonais voltando. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6, vezes 1 dá 6. Registrei aqui. Mais com mais dá mais com menos dá menos, mas eu estou voltando, eu registro com o sinal invertido. Então, eu vou registrar mais. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Tá todo mundo positivo, o resultado deu positivo, mas eu estou voltando, eu registro negativo. E para encerrar, 5 vezes 4 vezes 4. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4, 80. Mais com mais dá mais com menos dá menos. O resultado deu menos 80, mas eu estou voltando, eu registro mais 80. Vou juntar agora quem que é positivo. 80 mais 6, 86. 86 mais 10, 96, positivo. E os negativos? 1 com 4 dá 5, 5 com 12, 17, negativo. E faço um menos o outro. 96 menos 17 dá 79. Ok?